O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Sónia Sapage. E eu sou Helena Pereira. Bem-vindos. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, dia 19 de outubro, numa semana em que se multiplicaram os apelos para que Pedro Passos Coelho regresse à vida política. Mas em que cargo? Já vamos discutir as hipóteses. Esta semana ficou também marcada pela contestação nas ruas da CGTP e pelo anúncio de uma greve geral da função pública. E, por outro lado, entendo que, sendo tão novo, o país pode esperar, deve esperar muito ainda do seu contributo no futuro. Não tenho dúvidas. São José, como é que viste este apoio público de Marcelo Rebelo de Sousa, que viveu na semana passada, aliás, o seu pior momento da presidência? Há uma leitura instrumental, ou seja, de que pode ter sido a decisão de fazer uma declaração de forma instrumental para tapar e abafar a ressonância da polémica à volta das declarações que fez sobre o abuso sexual de menores por membros da Igreja Católica. Mas há uma interpretação mais profunda que tem a ver com o que é uma preocupação desde o início do mandato do Presidente da República, que é a tentativa de contribuir para uma reconstituição da direita. E nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa pode estar a querer impulsionar um método de fazer essa renovação da direita e esse reconstruir da direita, porque Passos Coelho é ainda, para muitos eleitores de direita e de centro-direita, uma figura agregadora. E, portanto, lançar Passos Coelho como candidato ou proto-candidato a Belém pode querer causar esse efeito. Não sei se consegue ou não, mas pode ter esse objetivo, não é? De facto, na prática, o que teve foi dois resultados. Conseguiu, de facto, que parasse o debate sobre as suas anteriores declarações sobre a pedofilia na Igreja Católica e conseguiu abrir o debate sobre uma eventual candidatura a Belém de Pedro Passos Coelho, que de seguida foi apoiado por Carlos Moedas e depois por Montenegro. Portanto, quer o proto-futuro líder do PSD, quer o atual líder do PSD, subscreveram as declarações do Presidente da República. Estão todos unidos, portanto. Sim. Porque eu admito que no PSD, estou convencida que no PSD Passos Coelho é uma figura agregadora. E mesmo fora do PSD, noutros setores de direita. Leonete, realmente falou-se muito na hipótese de uma candidatura presidencial de Pedro Passos Coelho. Achas que a hipótese de Pedro Passos Coelho regressar ao PSD e ser candidato a primeiro-ministro está posta de parte? Nós temos uma tradição muito grande em Portugal de que isso não aconteça. A São José corrigir-me-á se eu estiver errada, mas não tenho memória de nenhum caso em que um líder do partido, candidato a primeiro-ministro, ou seja, um primeiro-ministro, deixa a liderança do partido, abandona a vida política e volte para a liderança do partido para funções executivas. O que é habitual e a tradição que nós temos é de fazerem um certo tempo e depois aparecerem para a presidência da Desculpa, República. Leonete.
tens o caso do Mário Soares, pelo menos. E o Santana Lopes tentou, pelo menos. O Soares foi primeiro-ministro depois de ter sido primeiro-ministro? Foi em 83. Muito Voltou bem. a ser Pronto, primeiro-ministro. então, No Bloco Central. bem. Depois de ter perdido a liderança do partido, inclusive. pronto, não tinha essa memória de ter sido 2 vezes primeiro-ministro em diferentes momentos. Sim, foi a seguir ao 25 de Abril e foi depois Muito em bem. 83. Pronto. De qualquer forma, eu tenho muitas dúvidas que seja essa a ideia de Passos Coelho, embora não tenha sinais nenhuns concretos nesse sentido ou noutro. O que me parece é que Passos Coelho está num excelente caminho para ser o candidato de direita agregadora à presidência da República. Isso é o que parece mais lógico e mais óbvio. Agora, o facto de ter sido Marcelo a abrir as hostilidades em relação a este lançamento claro de Passos como protocandidato à presidência tem a particularidade de ser aquilo que a São José já disse, e tem outra, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa disse olhos nos olhos, em plena, numa sessão pública, numa sala cheia de empresários, a Pedro Passos Coelho, que era preciso uma nova liderança no PSD, quando ele ainda era líder do PSD. Quer dizer, Passos Coelho resistiu a sair da liderança depois de ter perdido as eleições, no sentido em que as perdeu, ou seja, de ter perdido o governo para António Costa e a Geringonça. Ficou ainda mais de um ano na liderança do PSD, resistindo, fazendo aquilo que poucos fizeram, e viu e sabe como o Presidente da República lhe estendeu a porta, o caminho da porta de saída, procurando outras alternativas, e portanto não deixa de ser um bocadinho irónico agora fazer o caminho contrário, embora se compreenda, e compreenda-se até porque se começa a haver à direita, até sem ser com espectros políticos definidos, e portanto uma candidatura presidencial inorgânica que já está no terreno, que é de Gouveia e Melo, e que sabemos como o Marcelo Rebelo de Sousa é avesso a estes tipos de movimentos inorgânicos que não estejam bastante institucionalizados. Achas que já está em marcha essa candidatura? Tenho algumas indicações de que sim, que já há conversas nesse sentido, sim. E a retomar só a tua pergunta para dizer que acho que aquilo que está realmente neste momento mais em cima da mesa poderá ser o regresso de Passos Coelho por via da Presidência da República do que por via de funções executivas e de uma nova liderança do PSD. Isto mais porque me custa muito imaginar se Pedro Passos Coelho tem o ânimo de voltar a fazer os grandes comícios e as grandes campanhas que a liderança de um partido e a candidatura às legislativas exige. Não sei se ele estará muito nesse registro. Era preciso talvez haver outro cataclisma, o que nós desejamos que não aconteça. E era preciso que ele falasse, porque é só pessoas que falam por ele também, não é? Exatamente. Para a gente perceber melhor. Sónia, esta ideia, novamente falar-se de Pedro Passos Coelho nesta altura, nesta semana até, em que o PSD teve as suas jornadas parlamentares, e basicamente o que passou é outra vez Pedro Passos Coelho e até uma intervenção de Carlos Moedas. Como é que vês isto em relação à liderança de Luís Montenegro? Ele deve sentir-se abalado ou não com estas notícias? Eu acho que essas são duas situações bastante diferentes, a de Passos e de Moedas. O facto de Passos surgir nas conversas e Moedas também surgir no palco, no palco. O primeiro não abala nada a liderança de Luís Montenegro. Concordo com a Leonete, o campeonato é o outro. Aliás, o próprio Passos deu muito colo a Montenegro na festa do Pontal.
Mas o próprio Montenegro faz uma declaração que é, ele diz que Passos é um homem para muitas tarefas e acrescenta que não é só na perspectiva das funções públicas. Portanto, o próprio Luís Montenegro está a dar conta de que Passos não lhe faz sombra, pode ter outra vida, além de voltar a líder do partido. Passos podia ter a tentação de voltar a líder do partido para ser primeiro-ministro. Eu, por acaso, acho que ele ainda é muito novo, ainda poderia, se quisesse fazê-lo, ainda teria energia para o fazer, mas acho que podia querer acertar o passo com a história, digamos assim, mas também, no fundo, concordo que acho que não é isso que está em causa. Coisa diferente é Carlos Moedas, que, embora esteja preso a Lisboa durante pelo menos um mandato, eu não estou certa que ele vá querer deixar perder a oportunidade de outro cargo no futuro. E obviamente que o cargo de Primeiro-Ministro para ele também é muito apetecível. E o futuro de Carlos Moedas pode, de algum modo, incluir ou cruzar-se com o tempo que Montenegro ainda está no poder. Se bem que se tivesse de apostar, apostaria que nestes primeiros anos Montenegro vai fazer quase um passeio pelo parque, ou melhor, um passeio pela oposição, porque são anos tão difíceis em que tu tens uma maioria absoluta, em que o país está num clima completamente diferente do da Geringonça. Portanto, eu acho que ele vai ter uma vida calma e se alguma coisa o vier a abalar é mais tarde. Sobre Marcelo Rebelo de Sousa falar de Passos Coelho e, no fundo, a tirar o seu caldeirão para o nome dos presidenciáveis, que eu acho que é isso que ele faz, eu só queria dizer uma coisa, eu acho que acaba por ser quase uma traquinice para o seu amigo de sempre, Marcos Mendes, que Marcelo sabe perfeitamente que também se perfila para Belém, não é? E eu não sei que mensagem Marcelo quis passar com isto, mas pode ter desejado também forçar uma clarificação do lado de Passos Coelho, para que Marcos Mendes saiba o que é que o futuro lhe reserva. Mas soou-me assim a uma pequena traquinice. São José, e tu achas que o PSD arrisca ter ficado sem discurso, dado o acordo de concertação social e a forma como as empresas reagiram às propostas de mudanças fiscais do Orçamento de Estado? Não creio que o PSD tenha ficado sem discurso, nem para debater este orçamento, nem para ser oposição por causa do acordo de concertação social. É evidente que quer a política de contas certas, quer a política de concertação social, são políticas que o PSD perfilha, ainda com outras possíveis soluções de realizar e de chegar a essas contas certas e a essa concertação social, e portanto mesmo aí pode apresentar a sua perspectiva de como é que o país deveria chegar a estes resultados e estes objetivos de regularizar as finanças públicas e estabilizar e dar sustentabilidade às finanças públicas portuguesas. Agora, penso também que há um outro campo político, há outras áreas, outras questões que o PSD pode fazer oposição, e até já neste Orçamento de Estado e nos próximos anos. E falo de quê? Falo do Estado dos serviços públicos, do investimento na reorganização dos serviços públicos, a começar pela educação, de que pouco falamos, mas que também tem grandes necessidades, não só pela média de idade dos professores, a falta de professores, mas até se calhar a organização curricular, tudo. Há um campo imenso de discussão sobre educação para se fazer. Tem a questão da forma como está a ser reorganizado, ou vai ser reorganizado
o Serviço Nacional de Saúde, agora centrado na figura do diretor executivo, o doutor Fernando Araújo. Toda a administração pública, a forma como está a ser feita a descentralização e a coesão territorial, há um país que existe, que funciona e para cujo desenvolvimento e cujo melhoramento precisa de debate democrático e é preciso que haja, quer da parte de quem governa, quer de quem lidera a oposição, a apresentação de propostas, de contributos, de perspectivas diversas e, portanto, isso ajuda ao debate democrático, ajuda a aprimorar e a melhorar as soluções que se encontram e é esse o papel que o PSD tem que desempenhar e é esse o papel que Luís Montenegro tem que desempenhar. Ele está ainda muito no início, para uma longa caminhada, porque se a legislatura chegar ao fim vão ser longos 4 anos e hoje em dia com a rapidez da política e a aceleração do tempo histórico, 4 anos é uma imensidade de tempo, tudo pode acontecer, mas penso que há um grande campo, assim o doutor Luís Montenegro e a direção do PSD tenham arte e engenho para conseguir fazer o seu caminho, porque não há nada, não há acordos, não há orçamentos, não há soluções apresentadas pelo governo que não possam ter alternativa, ainda com os mesmos objetivos. Podem ser atingidos por caminhos diferentes. Isso é uma coisa que o António Costa, aliás, tem chamado muita atenção, que tem desafiado mais o PSD a ir a jogo e a dizer o que é que pretende como alternativa, porque muitas vezes critica, mas não apresenta, por enquanto, alternativas. Sim. Neste fim de semana houve também as manifestações da CGTP em Lisboa e no Porto. A Frente Comum vai avançar com uma greve geral dia 18 de novembro. Vai haver também uma greve de professores que foi anunciada hoje para dia 2. Perante a perda, Leonete, perante a perda de compra de uma grande parte dos trabalhadores, esperas que os próximos meses sejam de grande contestação? Olha, não tenho a certeza, porque por um lado é verdade que a CGTP ficou fora do acordo, mas por outro também é verdade que entretanto vai chegar ao bolso dos portugueses agora estes apoios chamados às famílias, através do vale do cheque de 125 euros, mais os apoios por filho, mais as pensões, e portanto durante algum tempo as pessoas vão ter durante umas semanas ou uns dias vão ter os bolsos um bocadinho mais forrados. Depois, não sei, eu tenho dúvidas, eu acho que o próximo ano é de facto o ano onde pode haver mais luta de rua, e não só por causa da questão da perda de rendimentos, em que obviamente tudo indica que se deverá acentuar bastante no próximo ano, a não ser que se cumpra aquilo que o governo tem vindo a dizer, que é a inflação reduzir-se ou baixar, mas também tem que se cumprir uma série de outros requisitos, nomeadamente que os combustíveis não continuem esta escalada a que voltaram nas últimas 2 semanas, e portanto há aqui uma série de fatores económicos, mas depois há outros, nomeadamente um fator político, que é a questão da federação sindical que o Chega está a tentar criar, regimentando alguns novos sindicatos e alguns movimentos sindicais, como o Movimento Zero, o recém-extinto Movimento Zero nas polícias, mas não só, e que pode de facto travar alguma luta nas ruas entre movimentos de esquerda e de direita, ou de extrema-direita com a esquerda tradicional portuguesa, que agora está completamente livre de algumas rédeas que tinha quando fazia parte de uma solução governativa, e portanto pode haver aqui uma conjugação de fatores económicos e políticos que façam o próximo ano ser bastante agitado nas ruas, mas vamos ver. A secretária-geral da CGTP
Isabel Camarinha dá uma entrevista hoje ao Público Renascença, em que realmente, por um lado, diz que não há crise nenhuma no setor sindical, essa parte também é interessante, e por outro lado, diz que pouco ou nada de positivo este orçamento traz para os trabalhadores. Sónia, achas que é uma leitura enviesada ou tem razão? O que é que eu posso dizer sobre isso? Eu nunca esperarei que uma central sindical como a CGTP, que está tão ligada a um partido político, não faça uma leitura enviesada. Acho que quase tem obrigatoriamente de ter uma leitura enviesada. Não quer dizer que não tenha razão em algumas coisas. Mas é uma visão enviesada no sentido de ser parcial, no sentido de ver a coisa, neste caso, pelo prisma dos trabalhadores, como aliás é suposto, porque é quem ela representa. Também não esperava que os patrões tivessem uma posição a defender, que fossem eles a defender os trabalhadores. Podiam ser, deviam ser, mas o que lhes compete, a função que eles têm na concertação social é defender as empresas de modo a que seja possível manter os postos de trabalho. Dito isto, e independentemente de qualquer enviesamento que eu considero normal nestas coisas, há referências que ela faz que para mim também fazem sentido enquanto trabalhadora. Eu gostei especialmente de uma frase dela, uma frase engraçada em que ela diz: o papel aceita tudo, podemos lá pôr o que quisermos. E é verdade, não é? O papel, podes lá pôr o que quiseres, podes assinar os acordos que quiseres, mas, por exemplo, neste caso concreto há uma coisa a que ela se refere também na entrevista, que é aprovada neste acordo, que é o referencial para os aumentos dos salários no privado, que é de 5,1%. Ela não acredita que isso venha a acontecer, não é? E nós temos garantias absolutas de que isso vai acontecer. É um referencial, é uma referência, é um valor para as empresas verem se conseguem lá chegar. O que é aquilo, verdadeiramente? Eu não sei, mas é pouco, não é? Para não dizer é nada. O que é que nós... Que aumento é que nós podemos esperar enquanto trabalhadores para o ano que vem? Tu sabes? Eu não sei. Portanto, eu sim, é enviesado, sim, é parcial, mas pronto, é normal que seja e há ali algumas coisas em que ela tem razão. Mas eu considerei muito mais interessante também esse lado em que ela se refere aos sindicatos como não havendo crise nenhuma. Ela praticamente ignora a questão que a Leonete também levantou do sindicato de direita, de extrema-direita. Ela ignora, não dá importância nenhuma e diz que o problema não é haver falta de sindicalizados. O problema é que a maneira como os trabalhadores estão organizados e as empresas escolhem dar-lhes vínculos laborais precários também por causa disso, não permitem que eles que reivindiquem, que entrem em estruturas sindicais e que tenham força. Eu acho que isso sim é uma leitura um bocadinho enviesada e isso pode custar muito aos sindicatos no futuro se não olharem atentamente para este fenómeno que tem muitos números, tem sido bastante analisado. Acho que sim, esse é um enviesamento perigoso. E já há um movimento que os representa, não é? Os precários inflexíveis. Deixa-me só acrescentar uma coisa a isto que a Sónia está a dizer. Sobre esta questão da crise do sindicalismo e do sindicalismo tradicional, que tem a ver com o facto de que a CGTP sabe, e o país sabe, que a CGTP vive dos sindicatos da função pública. A crise do sindicalismo nas sociedades atuais, não é só em Portugal, é um facto há anos, há décadas até, a erosão do sindicalismo e da importância e do papel importante que ele devia ter nas democracias. Portanto, Isabel Camarinha sabe disso, toda a gente sabe disso, e os trabalhadores sabem porque é que não se sindicalizam. Sim, e eu, para terminar, gostava de saber o que é que trouxeram de público e notório. Vamos mudar. São José, dou-te novamente a palavra. Ora, então, eu trouxe como público e notório a manchete do Público hoje, que diz que o Banco de Fomento
criado há pouco tempo, não é? Para ajudar os empresários e as empresas em relação à crise, que tem financiamentos do Estado importantes, não é? Conseguiu ter em 2021, creio que o seu primeiro ano de atividade, ou o segundo ano de atividade, 135% de lucro, o que eu acho extraordinário, porque as notícias, de acordo com a notícia do público, os empresários que têm pedido os empréstimos ao Banco de Fomento para gozarem esses apoios e para terem direito a esses financiamentos garantidos pelo Estado, estão à espera e todos esses empréstimos parecem estar atrasados. Portanto, a minha questão, que fiquei bastante perplexa, é como é que um banco tem 135% de lucro quando não está sequer a cumprir o papel social para que foi criado. Social e económico para que foi criado. Portanto, onde é que estes senhores estão a ir buscar este lucro? Leonete, o que é que trouxeste? Olha, eu trago a audição ontem na Comissão de Economia do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, porque achei muito curioso. Estou a falar agora da segunda parte dessa audição, que era sobre a sua incompatibilidade ou a sua muito provável incompatibilidade face à lei. Por deter 0,5% de uma empresa da família, que metade da empresa é da família, e que faz contratos com o Estado. E ele disse uma coisa muito curiosa, que diz que vamos esperar para ver o que é que decidem os tribunais. Em nenhum momento ele pondera a hipótese de fazer o que muitos outros governantes apanhados nesta malha das incompatibilidades, neste novelo, faz, que é afastar-se dessa situação. Ele não se afasta, em nenhum momento ele pondera vender o 0,5% da empresa que tem e que, na sua opinião, é simbólica e que nem percebe qual é o efeito que possa ter. E isso faz-me pensar porquê. Porque é que ele não pondera libertar-se desse 0,5% nesta fase. E faz-me pensar, será que seria bom para Pedro Nuno Santos, pessoalmente, sair do governo? É só uma pergunta. Fez-me pensar. Fica no ar essa dúvida. Sónia, e tu? Eu trago uma coisa menos complexa, mas também é uma frase, digamos assim. É uma frase do antigo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva, que diz: deve ser o primeiro a sair do governo e a fazer um espetáculo de stand-up. De facto, não temos muitas, acho que não temos muitos exemplos destes, e achei graça a esta transição. Temos na Ucrânia o contrário, não é? Um presidente que era comediante, fazia espetáculos, séries, etc. E foi para um comediante que foi para presidente, mas em Portugal teremos um secretário de Estado que vai fazer um espetáculo de stand-up. É mais uma novidade, uma coisa inédita na nossa política. É bom ainda sermos surpreendidos com coisas. Vamos ver. Um político que nos faz rir, normalmente. Vamos ver se nos faz rir, a gente vai assistir e vamos ver. Bom, terminamos assim então com o stand-up comedy hoje. Obrigada por ter acompanhado. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.